Olá, seja bem-vindo ao Vamos Automatizar, eu sou o Cláudio Balbino e nesse vídeo eu vou mostrar como agendar publicações nas redes sociais em diferentes períodos do dia com um único workflow no N8N. Caso ainda você não conheça o N8N, eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo de introdução a essa ferramenta de automação de fluxos de trabalho. Se você curte esse tipo de conteúdo e ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite e já se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Então vamos lá? Vamos ao que interessa? Vamos automatizar? Bom, esse aqui é o nosso workflow, onde nós vamos então postar em diferentes redes sociais, e aqui eu estou falando do Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn. Para isso, eu vou utilizar aqui o Now Function, né, para obter, então, uma informação do período, né, se é de manhã, à tarde e à noite. E como que eu defino isso? Né? Antes, eu tenho aqui o Now Cron, onde eu executo, então, às 10 horas, que é período da manhã, às 15 horas, período da tarde, ou às 19 horas, que é período da noite. E essa informação, ela está, né? Eu vou obter ela lá no meu banco de dados, e para isso eu estou utilizando aqui o Base Room. Todos os vídeos dessa série sobre automações com redes sociais, eu utilizei o Base Room, porque ele é um banco de dados muito simples, né, de você trabalhar, ele é no code, então facilita muito, ele é muito simples, né, e ele te oferece recursos aqui bastante interessantes, como filtros, por exemplo, que você não tem nativamente lá com o Sheets, por exemplo. Tá? Então, é por isso que eu estou utilizando ele. Se você ainda não conhece o Base Room, vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo de introdução à ferramenta Base Room. Tá ok? Bom, então eu estou aqui no dia 6 de setembro. Eu então agendei aqui um post, né, nas minhas redes sociais, nas 4 redes sociais, para o período da tarde. Eu vou executar ele aqui agora. Tá? Então eu informo aqui um texto, né? E aqui nesse post estou convidando as pessoas, né, a participarem aqui do grupo do Vamos Automatizar no Telegram, tá ok? Então eu adiciono esse texto com a hashtag. Aqui no Base Room você pode então subir aqui, né, adicionar as imagens e ele vai gerar então uma URL da imagem lá no meu servidor, lá no Base Room. Então eu vou utilizar ela para fazer as postagens, né? Então é uma URL pública, eu vou utilizar ela para fazer as postagens, então, lá nas minhas redes sociais, tá ok? E eu vou utilizar filtros, né? E ele vai postar nas redes que eu marcar aqui, né, como true, como verdadeiro, né? Então aqui eu marquei as 4, né? Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. E assim que ele fizer lá as postagens, né, que ele executar o workflow no N8N, ele vai marcar aqui como sim, né? Ou seja, que ele já executou, que o N8N, esse workflow já foi executado. Bom, então eu executo o cron nos horários que eu mencionei, às 10, às 15 e às 19 horas. E aqui, com base nesse horário, e com base nesse código aqui, nesse JavaScript, eu vou então buscar, né, se o horário, né, se o meu horário, no caso aqui eu estou, agora são 15 e 12, né, então eu vou executar aqui, são 15 horas, tá vendo, no período da tarde. Né, então aqui existe um código, então, né, existe aqui um código JavaScript para obter então essa informação. Então ele vai devolver o período da tarde, né, e aqui eu coloquei a questão da hora, apenas para confirmar, né, que o horário que está aqui no meu workflow é o meu horário real. Tá? Então, essas informações de time zone, inclusive, eu adicionei aqui, né, que é da América São Paulo, né, retornar formato de número, false, né, para hora 12 horas, que aqui eu vou utilizar 24 horas. Então, executando ele, ele me devolve o período. No nó seguinte, eu vou utilizar então o Base Room, lembrando sempre, né, pessoal, para sempre que você for utilizar ali um nó, né, de algum serviço, você precisa, né, na maioria deles, né, então está utilizando, criando uma credencial, né. Nesse caso aqui, a minha credencial já está criada, vou utilizar em Resource, vou selecionar Room, Get, vou pegar Get All, vou pegar todos.
na minha base de dados, redes sociais, na tabela publicações. Né? Então ele vai retornar todas, mas com alguns filtros, né? Como eu mencionei. A minha coluna aí no N8N tem que estar vazia, ou seja, meu workflow ainda não foi executado. A data tem que ser igual a hoje, né? Que é a coluna data. O período tem que ser igual ao período da tarde. Né? E aqui eu utilizei do tipo single select. Né? Vou voltar aqui. Ó. Então, para eu selecionar aqui, ó, eu utilizei então esse tipo de campo. Né? E aí você tem uma opção lá específica para essa informação. Tá? Como eu falei, o Base Room ele é bastante simples de lidar com ele. Ele possibilita você trabalhar com vários tipos aqui de filtros, né? E aqui ele mostra algum deles, né? Então eu utilizei para esse tipo de campo o Single Select. Multi-Select ele não permite, tá? Então você tem que ser o Single Select, tá ok? Então se eu executar ele aqui, ele vai então devolver, né, a minha postagem, né, que está agendada para o período da tarde do dia 6 de setembro. Né? Então tá aqui, ó, 6 de setembro. Tá bom? Com as informações, né, que eu mencionei, com o meu link, tá? E o período aqui, ó, período da tarde, tá bom? Então ele traz inclusive a cor que eu marquei lá, né? Mas é o valor aqui, ó, pega o período da tarde, tá? Então ele me devolveu essa informação e eu adicionei aqui então alguns ifs, né? Então se o campo, né, da rede social, né, Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter, a coluna, né, o campo estiver marcado, ou seja, for igual a true, ele vai seguir. Né? Então, se for igual, aí eu adiciono aqui esse tipo de item. Né? Então, é igual a true. E aí eu repliquei para todos, né? Para todos os casos. E aqui, para cada situação, né, ele tem, para cada rede social, ele tem lá a sua característica. Né? Então, aqui, por exemplo, no Instagram, eu preciso criar um container e fazer lá a publicação. Né? Se você ainda não viu os vídeos onde eu mostro individualmente, né, como criar lá o aplicativo e configurar, né, cada um desses nós aqui do HTTP Request, eu vou deixar também na descrição o link para a playlist de redes sociais. Tá? Então lá eu mostro individualmente como fazer lá a configuração para cada uma dessas redes sociais. Então aqui, no caso do Instagram, eu crio um container e faço a publicação. No Twitter, eu tenho que obter a URL da minha imagem, né? Então eu vou buscar lá a URL da minha imagem, vou executar ela aqui, e vou devolver o binário dela, né? Como vem de padrão o data. Né? Então, vou clicar aqui em View, né? Então essa é a imagem que eu vou publicar, utilizo aqui o método GET, busco então a minha URL, né, que está lá do meu Base Room, tipo de formato file e a propriedade aqui deixa como data, que é como vem como padrão. Né? Então eu vou obter o data, o binário dessa imagem. E aí eu faço aqui a publicação, né? Eu vou criar um tweet. Né? E aqui, nesse caso do tweet, eu tenho um nó já nativo aqui no N8N. Adiciono então o meu texto, né, onde eu vou buscar lá em descrição, né, e ele está lá em Current Node, Input Data, JSON, e aqui a descrição, com texto e hashtags, e vou adicionar aqui, ó, vou adicionar um arquivo, né, no caso aqui o data, tá bom? A próxima rede social é do Facebook, ela só tem aqui no caso um nó, né, que é do HTTP Request, vou fazer um post, pego lá, obtenho a URL, lembrando que para cada um desses serviços eu tenho um vídeo específico mostrando como que você cria lá, por exemplo, o aplicativo lá no site do developers.facebook, tanto para o Instagram quanto para o Facebook, tem também do LinkedIn e do Twitter, tá? Que é no momento para você fazer a criação lá da sua credencial, você precisa então desse aplicativo, né? No caso do Twitter e do LinkedIn e do
Instagram e do Facebook, a gente vai utilizar o HTTP request, né? E a gente vai precisar então os dados lá da API, tá bom? E eu mostro nesses vídeos aí que eu estou deixando aqui na descrição. Então eu vou utilizar o endpoint, né, para esse tipo de postagem. Response format, seleciono JSON. E aqui em Query Parameters, então o primeiro campo é Message, que vai ser a minha mensagem, né? Depois que eu vou buscar no Base Room, a URL aqui da imagem, adiciono aqui a URL da imagem também que vem lá do Base Room, e adiciono o campo Access Token, né, que é o meu token, ok? Então aqui eu não vou executar, senão ele já vai postar, eu vou deixar para ele executar todos ele, tá? E do LinkedIn, parecido com o Twitter, né, você precisa obter também a imagem, né, utilizando o HTTP request da mesma maneira, get, obtendo a URL lá do Base Room, response format file, e o binário, a propriedade do binário deixa como data aqui, tá? Somente essa configuração. E aqui da mesma maneira, ele vai gerar um binário e eu vou incluir, né, aqui o binário. E aqui do LinkedIn também eu vou utilizar o nó do LinkedIn, seleciono a minha credencial, resource post, operation create, post na organização, né, não é pessoal, então eu vou fazer a postagem na página do Vamos Automatizar, aí você adiciona lá o número da organização, eu mostro lá no vídeo, né, do publicação no LinkedIn, tá, como obter esse número, o texto que eu obtenho lá na descrição do Base Room, o tipo de mídia, né, aqui eu vou colocar, seleciono imagem, e aqui a propriedade do binário é obter o data do HTTP request, que é o nó anterior. E por último, né, eu tenho aqui o nó também do Base Room, mas para fazer a atualização, fazer o update dessa linha, né? Então eu seleciono a minha credencial, Resource Room, Operation Update, database e redes sociais, a minha tabela, vou buscar aqui a linha, né? Então vou buscar lá a linha no nó consultar, no nó do Base Room, né? Consultar Base Room com filtros. E aí eu venho buscar aqui então o ID, né? O ID daquela linha, no caso aqui a linha 68. Então eu adiciono aqui datas, né, para envio, define, eu seleciono essa opção aqui, ó, define bellum for each column. Seleciono então os campos, aqui no caso é a coluna N8N, e eu quero adicionar, né, o valor, o texto sim, né, que ele foi executado. Antes de executar o nosso workflow e mostrar então a postagem nas redes sociais, eu quero deixar um recado, principalmente para quem é novo aqui no canal, que todos os workflows, né, do N8N que eu apresento aqui no canal, eu disponibilizo nessa página, é uma página específica, e você aqui encontra códigos premium, eles são pagos, mas a maioria deles eles são códigos gratuitos, né? E para você ter acesso a essa página, basta você se inscrever no link que eu estou deixando também aqui na descrição desse vídeo, tá ok? Então, voltando aqui para o nosso workflow, então eu vou fazer a postagem aqui na minha página do Facebook, então essa aqui foi a última postagem no Facebook, a página do Vamos Automatizar. Essa aqui foi a última também no Instagram. Aqui no LinkedIn, da mesma maneira, foi minha última postagem. E no Twitter ela foi a penúltima, teve uma anterior aqui, eu convidando as pessoas a assistir a playlist do N8N, que tem aqui no canal. São mais de 35 vídeos já sobre o N8N, tá ok? Então eu vou executar o nosso workflow, tá? Lembrando, né? Você ainda não conhece o N8N, para que ele execute automaticamente, você precisa clicar em Active, né, para ele ficar executando de acordo com a configuração, no caso aqui, esse workflow de acordo com a configuração aqui do Chrome, tá? Bom, eu vou executar ele aqui manualmente, vou clicar em Execute Workflow, e ele então vai fazer as postagens, né, nas 4 redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter.
Aqui você pode também, né, dentro dessa mesma lógica, né, e eu tenho um workflow que faz exatamente isso, que ele é mais completo, onde eu também adiciono, né, faço postagens no grupo do Telegram e também no meu canal lá do Discord, tá, ok? Do Vamos Automatizar. Bom, ele já executou aqui todos os nós, né? Vou dar uma olhadinha aqui no meu Busy Room. Então é essa postagem aqui do dia 6, ele já marcou aqui, ó, como sim. Então, numa próxima execução ele já não entra mais no filtro, né? Mesmo que ele tivesse no mesmo dia, né? Então, vamos supor que eu fizesse lá, fosse de manhã, né? Ele já não entraria, né? Porque tem período diferente e também ele já foi executado pelo N8N. Vou pegar aqui, vou dar uma atualizada então nas páginas. Então aqui na página do Facebook já está aqui a minha postagem, né? Convidando as pessoas a participarem do Vamos Automatizar no Telegram. No Instagram, da mesma maneira, a postagem aqui já foi realizada. Na página também do LinkedIn. E também a nossa página do Twitter. Tá? Então todas as postagens elas foram realizadas. Né? Então pessoal, espero que esse workflow ele seja útil para você. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu joinha, deixa seu comentário, sugestão de vídeo, né, de caso de uso que você queira ver aqui com o N8N. Compartilhe com pessoas que também têm interesse nesse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.